Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. O texto bíblico da palavra de vida de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, que nos diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Meus amados irmãos, nesse texto da palavra de Deus, encontramos Mateus, autor do presente evangelho que acabamos de ler, descrevendo um dos muitos milagres realizados por Jesus. Nesse caso, trata-se de um leproso que foi purificado. Na época em que os evangelhos foram escritos, a lepra era uma palavra aplicada a todos os tipos de doença de pele. No entanto, os leprosos dos dias de Jesus eram afastados do convívio social. Esse isolamento se dava primeiro pelo medo do contágio. A medicina na época era incapaz de curar muitas dessas doenças. Mas também havia aqueles que se afastavam dessas pessoas, ficavam horrorizados pelo aspecto desagradável das pessoas acometidas por doenças daquele tipo. Por último, os religiosos da época consideravam esses doentes amaldiçoados por Deus e impuros, e qualquer toque, segundo eles, poderia ser espiritualmente nocivo. Então, na maioria das vezes, essas pessoas eram levadas para leprosários, geralmente comunidades de quarentena, onde esses doentes gritavam a sua dor, o seu desespero e a sua miserável situação. Sem esperança de cura, sem a presença dos familiares e sem a companhia dos amigos, até que morressem, na maioria das vezes, no completo abandono. Esse leproso da narrativa do Evangelho de Mateus decidiu arriscar tudo e ir até Jesus. Por certo, havia ouvido alguém lhe falar do jovem pregador nazareno que operava milagres. A primeira coisa interessante que encontramos nesse texto é que, ao ver Jesus, ele simplesmente o adorou. Ele simplesmente se prostrou antes de receber o seu milagre. Logo em seguida, ele disse que Jesus podia lhe curar se quisesse. Ele acreditava que Jesus tinha poder para lhe curar. A dúvida repousava na questão do querer. Será que Jesus se interessaria em curar um homem imundo como eu? Considerado amaldiçoado e condenado à morte como eu? Provavelmente foi essa a questão que inundou o coração daquele homem leproso. A resposta de Jesus foi um sonoro: eu quero, seja curado. Em seguida, Jesus tocou-lhe, uma atitude muito arriscada para alguém que era considerado um rabi, pois ele corria o risco de ser chamado imundo por ter tocado naquele homem leproso. Naquele instante, o leproso ficou curado. Talvez você que está acompanhando essa reflexão esteja se sentindo abandonado, esquecido por familiares, por amigos e até mesmo pelas pessoas religiosas que lhe deram as costas. Talvez a sua maior angústia seja exatamente a ausência que dói, o silêncio ensurdecedor daqueles que deveriam estar ao seu lado. Mas mesmo que tudo pareça perdido, Jesus hoje estende a mão para lhe tocar e para mudar a sua situação. Creia e entregue a Ele o seu coração partido. Entregue a Ele a sua tristeza. Entregue a Ele as suas preocupações e Ele te surpreenderá. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia cheio de vitórias, em nome do Senhor Jesus.